Olá, muito boa tarde. O mutirão carcerário realizado no Amazonas, que terminou no último dia 18 de outubro, ampliou a discussão sobre os problemas do sistema prisional do Estado, que este ano ganharam grande repercussão na mídia. Diversas fugas foram registradas, a superlotação de algumas unidades prisionais, bem como a falta de estrutura de muitos presídios. Nesta quinta-feira, estes e outros problemas foram discutidos em um fórum que integrou não só os órgãos de segurança pública, mas também diversas entidades da sociedade e que podem ser integradas nessa discussão. E para dar mais detalhes sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no Band Cidade Entrevista a juíza Lúcia Viana, que é coordenadora de cursos da Escola Superior de Magistratura no Amazonas, e também o presidente do Conselho Penitenciário, delegado e assessor técnico da Polícia Civil, Dr. Raimundo Pontes Filhos. Muito boa tarde aos dois. Obrigada pela presença aqui no Band Cidade Entrevista. Bom, eu começo perguntando para os dois, né? Podemos dizer que esse fórum, que foi o primeiro fórum interinstitucional para alinhamento das políticas penitenciárias, judiciária e de segurança pública do Amazonas, é o primeiro passo para minimizar os problemas do sistema carcerário que todos nós hoje conhecemos, começando pela doutora. Boa tarde a todos, Josimara, muito obrigada pela oportunidade de a gente poder estar discutindo com a sociedade, ampliando essa discussão tão grave, tão polêmica, tão atual, tão mundial, enfim, tão complexa. Realmente esse fórum, ele teve assim a primordial importância, primeiro por ter sido inédito, como você mesma mencionou, houve um mutirão carcerário que encerrou com o ministro Joaquim Barbosa aqui em Manaus, se estarrecendo diante de uma realidade que tanto para mim quanto para o Dr. Pontes já é uma realidade um tanto quanto do nosso dia a dia já há algum tempo. E instados a nos posicionar, instados assim, provocados realmente a fazer alguma coisa para ajudar no nosso papel, hora de magistrado, hora de delegado, hora de coordenação, hora de professores universitários que somos. Então, a gente sabe, conhece esse papel no âmbito da academia, de estar envolvendo os alunos, compartilhando com a sociedade toda essa discussão, que, como nós sabemos, não é uma discussão, não é um dever somente do Estado, uma obrigação do Estado, mas de toda a sociedade. Então, realmente, nós, pensando juntos, resolvemos alinhavar algumas reflexões que pudéssemos, então, contribuir, colaborar com essa questão primacial, que é a questão da superpopulação carcerária. E que eu costumo dizer sempre, a superpopulação carcerária, esse déficit de vagas prisional, não é um privilégio do Amazonas, quiçá do Brasil, é mundial. A diferença é como tratar essa superpopulação. É o que se pode fazer para minimizar os efeitos, os impactos negativos da população, não somente dentro do regime, dentro do sistema prisional, mas o impacto na sociedade toda, porque, como nós sabemos, existem presos de regime fechado, de regime semiaberto, de regime aberto, albergados, e aí como lidar com toda essa massa de internos e de egressos do sistema penitenciário. E aqui já abro também uma discussão que muito nos incomoda com relação ao egresso. Aquele que sai do sistema prisional, eu devolvo para todos, então, essa questão. Nós empregaríamos um egresso do sistema prisional dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, junto com os nossos familiares, enfim. Então, como tratar essa população carcerária que é o diferencial, e foi o mote da brilhante ideia do Dr. Pontes, e que, aliando-se à Escola da Magistratura, nesse nosso papel também primordial, de estar discutindo, de estar tentando solucionar problemas polêmicos atuais, de gravame enorme como é esse do sistema prisional para o nosso estado do Amazonas, foi que surgiu a ideia. Esse foi o primeiro e certamente virão seminários, a discussão será ampliada. Vou parar aqui. Doutor Pontes, é importante ressaltar que esse fórum não reuniu apenas órgãos de segurança, né, que outras entidades estiveram envolvidas e qual a importância, né, de envolver também outras entidades da sociedade civil? O fórum, como bem falou a doutora Lúcia, ele nasceu desse empenho coletivo, né? A ISMAN foi decisiva
que nos abrigou e deu também esse incentivo, que a gente tem que reconhecer o papel do Tribunal de Justiça, do grupo de monitoramento do desembargador Sabino e também do próprio empenho dos conselheiros, né, que fazem parte do conselho. Então, todos somaram muito. Então, ele nasceu com esse propósito, buscando fazer com que a gente pudesse ver o problema assim fora do seu quadrado, porque hoje nós estamos fazendo, só que cada um faz no seu quadrado, né? Aquela história. A gente tem que sair do seu quadrado e buscar dialogar com o outro, porque o problema penitenciário e hoje dos cárceres, ele requer atuação não só repressiva, né? Mais do que nunca requer atuação preventiva. E para que isso ocorra, a gente precisa conversar com a educação, com a saúde. O doutora Lúcia bem falou o que vamos fazer com os egressos, que são aqueles que vão sair, e, portanto, requer uma dimensão maior da participação social. Então, a sociedade precisa lembrar disso. O Estado atua, precisa atuar, mas o problema não é só dele. O problema é que nós temos que compartilhar essa responsabilidade. E ela nasce como um problema na própria sociedade, quando, em algum momento, essas pessoas estão sendo levadas a praticar o crime. Então, nesse sentido, o Fórum, ele procurou ver 3 pontos que eu destacaria, né? O primeiro, que é um papel não só do Estado, mas de toda a sociedade, a questão do problema penitenciário. Depois, que é fundamental as políticas preventivas, né? Inclusive para a redução da criminalidade. E terceiro aspecto, que destacaria também como muito importante, é essa questão da gente lidar, como bem falou a doutora, o que fazer dentro e fora dos presídios. Então, esses 3 aspectos, né? Um no começo, um no meio e no final, que a gente precisa entender isso como um sistema. E quais foram os principais problemas discutidos nesse fórum, que hoje são, assim, de repente, os mais emergenciais a serem resolvidos? Seria mesmo a superlotação das unidades? Até tem um dado aqui, há 10 anos a população carcerária era de 1.600 presos, hoje esse número chega a quase 9.000 presos. Não sei se é bem a superlotação ou até mesmo a estrutura de algumas unidades. Sem dúvida, a superlotação é um dos maiores problemas, né? Outro dia, na inauguração de uma unidade prisional, e até fazendo já um parêntese, no início da sua fala, você colocou de algumas unidades com superlotação. Na realidade, infelizmente, todas as unidades com superlotação. E outro dia, muito interessante, o secretário de Justiça, outro dia, 2 anos atrás, o secretário de Justiça inaugurando uma unidade, ele dizia assim, muito bem colocado, que ele não estava feliz. E aí você pode achar estranho, mas você está resolvendo o problema, tentando minimizar. Diria que um governante, um administrador, um gestor, ele fica feliz ao inaugurar uma escola, mas não ficaria feliz ao inaugurar um presídio. Mas esse seria um dos pontos a atenuar. Mas, Rosimara, eu acho que, e aqui a gente não está para colocar panos quentes, já esconder nada, obscurecer nenhum ponto negativo de nenhuma das atribuições de todas as alçadas, de todas as esferas, né? A gente está aqui para falar de somar, de unir esforços, e eu diria que o investimento na humanização do presídio minimizaria o impacto maior da população carcerária. Porque se você tem uma superpopulação carcerária, mas se ela é tratada com humanidade, então é uma situação. O que não acontece hoje. Mas, infelizmente, por falta de recursos, aí há uma série de considerações. Por falta de recursos, por falta de políticas públicas, por falta de parceiros para aderir aos projetos, porque projetos existem, não é, doutor Pontes? Mas o que a gente verifica nas visitas ao presídio, o doutor Pontes atualmente é o presidente do Conselho Penitenciário,
E eu já muito pude verificar, infelizmente, essa condição, porque há 8 anos, 4 no Conselho de Direitos Humanos, 5 no Direitos Humanos e 3 no Conselho Penitenciário, pude constatar nas visitas às mais diversas unidades de Manaus, ao longo de meses, a gente destaca 1 ou 2 dias no mês para que essas visitas ocorram às unidades. Quiçá nos interiores, nós verificamos várias unidades e, infelizmente, no interior, às vezes, é muito pior, porque em delegacia não há unidades. Então, a gente verifica, realmente, a falta de condições humanas. Então, a gente verifica, realmente, condições subhumanas, estarrecedoras. Então, se houvesse uma superpopulação carcerária, porque um dos pontos de maior destaque que eu gostaria de registrar no evento seria, por isso foi chamada a Secretaria de Segurança, por isso foi chamado os órgãos policiais e a magistratura, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a Defensoria, como conter o número de prisões. Então, que medidas conjuntamente poderiam, uníssonas, que não adianta cada um estar fazendo, como o doutor Pontes bem colocou no seu quadrado, não adianta cada um estar fazendo o seu papel de prender. E não ter espaço para todo mundo. E não ter espaço, não ter critérios, né? Então, mas se, ainda que se prenda determinados números, e isso aí, mensalmente, nós recebemos lá no Conselho esse mapa de crescimento, mais ou menos assim, sai por mês 8 a 10 e entra 100, é isso. É uma diferença muito grande. Então, foi isso que nos motivou a essa discussão. Onde nós vamos parar? Disse o doutor Pontes, a questão é matemática. Agora não adianta, a gente sabe da importância das ciências transversais, transdisciplinares, filosofia, sociologia, assistência social, psicologia, toda a equipe interdisciplinar que comanda tudo isso, mas agora nós vamos ter que ser os mais emergenciais possíveis. Como estancar esse ingresso do número elevadíssimo? Mas ainda que haja esse ingresso, se houvesse dentro do presídio, os presídios são administrados pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E eles, por sua sorte, terceirizam para empresas administradoras de sistemas prisionais. Há um contrato da Secretaria, Estado, com essas terceirizadas. Se elas cumprissem o seu papel que está contratualmente estipulado nas cláusulas contratuais, o tratamento seria humanizado dentro do presídio. Você não chegaria lá e ia escutar, hoje faltou comida, hoje a comida não estava boa. Tem médico contratualmente 40 horas para cada unidade semanal. Eles vão um dia na semana. Não há odontólogo, eles sofrem de dor de dente ininterruptamente. À noite não há um médico, teve dor à noite, vai ficar ali. Claro que se for mais emergencial, consegue-se uma ambulância e leva. Mas assim, esse tratamento dentro da unidade, ele é primordial. Pode ter uma cela com uma capacidade para 4 e ter 20. E ter 15, como tem, e ter 14. Mas tem uma outra Pode ter uma unidade com uma capacidade de 150 presos e está hoje com 1.350, que é uma realidade. Mas o tratamento interno, se fosse adequado, em sintonia com as cláusulas contratuais, as queixas seriam menores. Penso que a questão maior é superpopulação, mas, sobretudo, a humanização dentro do presídio. A falta dela. Doutora Lúcia, por enquanto a gente faz uma pausa aqui na discussão. O Band Cidade Entrevista deste sábado faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já.